Olá, pessoal. Eu sou Vanessa Vilela, nutricionista clínica, especialista em genética, e este é o iNutriCast, um programa que vai falar de genética, de alimentação, intestino. E hoje eu trouxe um convidado extremamente especial que teve uma história inspiradora, uma transformação maravilhosa, que usou tudo que a genética trouxe a seu favor, que é o Rafael Stedley. Olá, Rafa. Tudo bem? Oi, Vanessa, Eu estou tudo muito bem? feliz de iniciar esse programa com você. E eu trouxe você que você tem uma história muito inspiradora. Você se permitiu todas as loucuras nossas juntas aí, abraçou a causa, né, Rafa? E hoje tem uma história que inspira muitos e eu queria trazer você aqui para contar para todo mundo os desafios, as dificuldades, o que mudou essa abordagem genética na sua vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Agradeço o convite, agradeço assim esse espaço para poder compartilhar um pouco desse pedaço da minha história de vida, que para mim realmente foi uma revolução na minha vida, melhorou pra caramba, e poder compartilhar com as pessoas para que e se isso conseguir influenciar de alguma forma alguém a melhorar de vida, como eu melhorei e como você me ajudou nesse processo, já está valendo. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, primeiramente, Rafa, pela confiança, viu? Então vamos lá. Rafa, conta um pouquinho pra gente como que era a sua relação com a alimentação antes da gente iniciar o nosso tratamento. Bom, gente, eu nunca tive, assim, uma preocupação do que eu vou comer, nada. Então, assim, eu comia o que dava vontade. E assim foi por 40 anos, né? Comia o que dá vontade e não tinha hábito de fazer atividade física. Não gostava, continuo não gostando. Que é a nossa pedra, né, Rafa? Isso, Exatamente. Porque o que acontece? A virada de chave, Vanessa, foi exatamente quando eu percebi o seguinte: da mesma forma que a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer faxina em casa, tem que cuidar do corpo da gente. É uma das uma hora a obrigações da conta vida. chega, né, Rafa? A conta chega e aos 40 anos, né, a partir dos 40, eu comecei a perceber situações que, assim, com o passar dos anos, a partir dos 30, eu comecei a sentir um cansaçozinho, vontade de ficar deitado no sofá mais tempo, e não era preguiça, não era depressão, era realmente falta de vitalidade. E com o passar dos anos, aquilo foi aumentando, 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 e eu com 42 anos, que foi quando eu comecei a fazer o tratamento contigo, hoje estou com 44, eu pensei, gente, não é possível, né? Tem tantas pessoas que eu conheço que têm bem mais idade que eu e tá com uma vitalidade, com uma disposição. Isso não pode ser por conta da idade. Por muito tempo achei que era a idade. Daí eu falei, não, não pode ser. Daí eu comecei a fazer pesquisa de campo, né? Eu gosto de ciência. Então, uma vizinha minha tem 70 anos e esbanja vitalidade. Uma professora minha com 75 anos esbanja vitalidade. Eu falei, gente, uma colega de trabalho também esbanjando vitalidade. Gente, alguma coisa não tá certa. Aí eu comecei a conversar com colegas e amigos, Você assim, já né? tinha, Rafa, feito alguma coisa antes, procurado algum profissional, tentado dietas específicas ou não? Tinha em duas situações, por conta da minha diabetes tipo 2 que apareceu quando eu tinha 36 anos, né? Então, assim, como é que foi minha trajetória nesse tempo, né? Eu comia o que dava vontade de comer. Aos 36 anos, fui diagnosticado com diabetes tipo 2. E por conta disso, eu fui encaminhado a nutricionista. Fui em nutricionistas que não tinha todo esse aparato de fazer todos os exames genéticos, mapeamento e passar um protocolo especialmente adaptado, personalizado para mim. E assim, não deu resultado, porque uma das coisas que mais foi falado para mim naquela época pelos profissionais que me atenderam tanto na medicina quanto na nutrição: você não come açúcar, por conta da diabetes, né? Não come açúcar e dá preferência aos alimentos integrais. E beleza, assim foi. Eu comendo, né? O que que eu comia muito? No mercado, comprava aqueles pães integral, 100% integral, sem açúcar, achando que estava abafando. Só que não, né? Depois a gente foi ver que não. E mesmo com esse protocolo que eu tinha até então de não comer açúcar e comer alimentos integrais,
meu índice de diabetes aumentando, meu índice de massa corporal aumentando, meu peso aumentando, o cansaço aumentando e os remédios também, né? Porque eu sentia dores de cabeça com frequência, sentia dor no estômago com E a asma frequência, também, né, Rafa? asma, rinite, tudo ataca. Então eu estava tomando aí muitos remédios todos os dias para poder tentar controlar isso tudo e sem saber que isso estava ligado com a minha hábito de vida, alimentação, atividade física. Então, assim, eu percebi que eu precisava de ajuda. Aí um amigo meu, né, falou, olha, um casal de amigos, na verdade, o Hélio e a Cleia, né? Eles falaram, olha, a gente tem uma indicação para você. E me indicaram a Vanessa, que... Tem uma mineirinha maluca lá. Pois é. Que faz uns testes. Aí falaram, se prepara, muda muita coisa, mas vale a pena, eles falaram, né? Você vai se dedicar, realmente tem que mudar muita coisa, mas vale a pena, eles falaram. E assim foi. Um parêntese, né, Rafa, que quando o Rafa fala que de ser diferente, é que a gente trata, né, Rafa, nós tratamos a causa e nós não tratamos sintomas. Exatamente. Todos esses sintomas, pessoal, que o Rafa falou, de cansaço, fadiga, prostração, falta de energia, aumento de peso, isso mostra uma inflamação, né, Rafa? Mostrava uma inflamação crônica e o Rafa não estava tratando a causa. O que é a causa? Eu ir lá, por que isso aqui está acontecendo? Ele tratava sintomas. E por tratar sintomas, o Rafa chegou todo cheio de medicação, né, Rafa? Comendo alimentos ultraprocessados, que por ser integral ele achava que estava tudo bem, que isso não tinha carboidrato, que o índice glicêmico era baixo. E quando ele foi abordado para ele a genética, né? E até então você já tinha ouvido falar, Rafa, de genética? Não tinha. Fui na indicação realmente dos meus amigos falando que você resolveria. E assim, me ajudou, e resolveu, né? Tá resolvendo. E eu me entendo hoje não como ter chegado num determinado momento, não. Eu ainda me entendo como aprendendo a lidar com o meu metabolismo. Constante. Aprendendo a lidar com os meus hormônios, com o metabolismo, com o meu corpo. Que assim, nós somos um organismo extremamente complexo, né? E até únicos, né, Rafa? Isso é muito... Cada um é diferente do outro. A questão da genética, pessoal, que é uma abordagem diferente, quando o Rafa fala personalizada, é que cada um de nós temos um código genético, nós temos uma marca que nós nascemos e nós herdamos isso de pai e de mãe, isso tem que ser levado em conta. Então, quando a gente faz o estudo, e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, né, Rafa, um resumo dos principais pontos do teste genético que o Rafa fez, que é bem simples de ser feito, lembrando que ele é feito uma única vez na vida, porque os seus genes não mudam. O que a gente fez? Quando esse teste genético do Rafa chegou para a gente, foram avaliados genes relacionados a comportamento, alimentação, obesidade, como que o Rafa se comporta, o metabolismo dele se comporta às situações. Então a gente precisa ver qual que é o calo do Rafael ali, onde eu tenho que ter mais cuidado, onde ali está mais tranquilo, porque esses genes eles vão metabolizar hormônios, receptores, transportadores. Eu entendendo aonde ali o sistema do metabolismo do Rafa ele não funciona de uma maneira tão eficiente quanto uma pessoa que não tem alteração genética, é ali que eu vou trabalhar, é ali que eu vou entender as causas e eu vou tentar o quê? Trazer uma dieta e um plano de vida para o Rafael, que ele vai conseguir manter isso ao longo do tempo e tratar a causa. E foi o que a gente fez, né, Rafa? Sim, e foi tão interessante que eu lembro que a primeira consulta já foi muito longa, foi muito extensa. E ela perguntou desde lá do meu teste do pezinho, de quando eu nasci, quanto tempo eu mamei. Nasceu de parto normal. Exatamente. Como foi o parto. E foi muito interessante, porque quando vem o resultado do exame de DNA, o que acontece? Muita coisa do que tá ali faz muito... Você começa a perceber, poxa, isso aqui faz sentido. Poxa, isso aqui eu não sabia que faz alteração. Você tem ele aí, não tem, Vanessa? Tem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que vale a pena mostrar. Vamos mostrar? Produção. Opa, legal. Pessoal, aqui, ó, nós temos um resumo do teste genético do Rafa. E aqui ele aborda essas barrinhas, elas são bem autoexplicativas, né? O que eles vão fazer? Eles vão pegar genes relacionados àquela condição
Isso aqui vai ser levado em conta o peso desse gene, a função que esse gene faz no seu corpo e quais as alterações que o Rafa tem. E ele vai fazer um score. O que é isso? Score de risco para determinada causa. E ele vai mostrar aonde eu tenho que tomar cuidado e o que eu tenho que fazer com o Rafael para a gente tentar o quê? Eu brinco burlar essa pedrinha no sapato para ele para ele conseguir os resultados dele. Quando a gente vê o metabolismo geral do Rafael, a gente vê que o Rafa tem uma predisposição realmente a ficar acima do peso, a ter um acúmulo de gordura abdominal na parte central e a ter diabetes do tipo 2. E o Rafa já chegou apresentando diabetes do tipo 2, inclusive tomando medicação. E hoje, o que leva essa diabetes tipo 2? Está tudo muito ligado, porque a diabetes do tipo 2 ela é uma doença crônica e inflamatória, que o excesso de peso está diretamente relacionado a essa condição. Meu corpo produz insulina, só que eu estou num estado inflamatório crônico tão acentuado, eu estou com excesso de peso, estou todo inflamado, e essa insulina ela não consegue ser usada, metabolizada. E ao avaliar o perfil genético do Rafa, nós vimos que ele tinha toda a plaquinha ali comprometida, ele tinha alteração em transportador de insulina, em genes que estavam relacionados à formação de insulina, transporte. E qual que é o pensamento disso? Beleza, a gente viu que o Rafa tem uma predisposição, e aí, faz o quê? Senta e chora? Não. Exatamente. Aqui a gente entende que, igual eu falei pro Rafa, ó, o seu metabolismo, aqui é uma pedrinha no sapato. Nós temos realmente alteração no manejo do carboidrato. Aí, o Rafa não pode ter uma dieta, né, Rafa, que é o que a gente conversava, como alguém que não apresenta essas alterações. Aquela pessoa que tem uma genética toda bonitinha, que transporta bem insulina, receptor, que tá tudo bonitinho, eu brinco que ela vai ter que se estragar muito para ficar diabético. E às vezes o Rafa fazendo um negócio ali, mais ou menos, ele tem grandes chances de 40% ali de ficar diabético, e realmente ele ficou. Então aquela dieta que às vezes é passado como protocolo para todo mundo, com muito pão integral, com muita fruta, para o Rafa realmente deu ruim. E é aqui que a gente viu quanto de proteína que a gente tem que usar, como que o corpo dele funciona. A parte também de metabolismo de colesterol do Rafa, o cuidado que a gente teve aqui foi no fígado, né, Rafa? E você já apresentou, você já estava apresentando esteatose? Quando eu cheguei, Vanessa, para começar o tratamento contigo, eu estava com gordura no fígado, esteatose hepática elevada. E depois de 1 ano, mais ou menos, né, que foi quando eu repeti o ultrassom do abdômen, já tinha zerado completamente. E isso que você me traz e me trouxe, né, eu acho muito, muito relevante, porque, assim, para mim foi uma das coisas que fez realmente eu incorporar a mentalidade, cair a ficha, como dizia antigamente, né? Porque, assim, cada corpo é único. Aquilo ficou evidente para mim quando eu vi o resultado do exame. Ou seja, eu tenho predisposição genética, ou seja, tá na estrutura do meu corpo, do meu físico, o quê? Que eu tenho tendência a ter a diabetes, que eu tenho tendência a ter a gordura acumulada, que eu tenho tendência a ter... Lembra da questão que a gente viu também, Rafa? Só um parêntese, que hoje muitas pessoas, inclusive às vezes muitos ouvintes, eles às vezes apresentam esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, e dependendo da genética, as coisas não são tão simples assim, que é o que a gente viu até com o Rafa. Existem genes que favorecem o aparecimento, lembra, Rafa, da esteatose hepática, essa esteatose hepática, ela evoluir para uma hepatite e para uma cirrose. Então, dependendo de quem traz essa esteatose hepática, dependendo da genética, as coisas são um pouco mais complicadas. Sim. E o Rafa também tinha, né, Rafa? Tem, né, essa alteração. Exatamente. E para ele o cuidado tem que ser ainda maior, triplicado, porque para ele essa gordurinha no fígado pode pesar no futuro, né, Rafa? Exatamente. Então, eu aprendendo a lidar com o meu corpo, sabendo como ele é e como funciona, é a mesma coisa que você ter um carro e querer andar com ele sem fazer manutenção. Uma hora vai estragar, vai degringolar tudo. Então foi como eu absorvi isso tudo. Isso que eu ia perguntar, Rafa, porque nem tudo são flores também.
Eu queria que você contasse também um pouquinho como que foi quando você recebeu esse teste genético, quando foi te passado essas informações do seu DNA, como que o seu corpo funciona, como que foi isso para você? Foi uma quebra de paradigma, porque eu não tinha noção que a minha saúde tá nas minhas mãos. Eu não tinha noção disso. Com 42 anos eu não tinha noção disso. E aprender com isso, daí o que ficou assim, outra virada de chave, né? O que eu coloco para dentro dessa máquina, considerando, fazendo um paralelo com um carro, né? A metáfora vale muito. Se eu colocar gasolina boa, ele vai andar bem. Se eu trocar óleo a cada 6 meses, vai andar bem. Se eu manter a manutenção em dia, vai andar bem. Agora, se eu não fizer isso, o carro começa a andar mal. Pode acontecer um risco de acidente. Pode acontecer várias coisas ruins. Então, o alimento que eu ponho para dentro do meu corpo vai direcionar o que o meu corpo vai dar para mim de energia. Sim. Então, assim, hoje eu consigo ter o que eu comecei a fazer antes que eu não fazia, né? Atividade física, alimentação controlada de acordo com o meu corpo precisa e suplementos vitamínicos. Suplementos, Rafael, foi outra quebra de paradigma para mim, porque por mais que a gente tenha uma alimentação equilibrada, Sim. você me mostrou, né, Vanessa? A gente não vai ter no nosso corpo, através da alimentação, tudo que o corpo precisa. Isso. Então, poxa, preciso complementar, preciso suplementar. Da mesma forma que eu não enxergo bem, tem que botar esse óculos. Boa. Né? A alimentação é a mesma coisa, tem que suplementar. Então, eu consigo ter o meu corpo hoje muito mais... o meu corpo está entregando para mim muito mais que antes. E o que está entregando? Bem-estar, energia de vida, vitalidade, cognição melhor, sabe? Muito mais... alegria, sabe, de você estar otimismo, tudo melhora, porque você começa a perceber que você tem que assim, poxa, você tem vontade de fazer uma coisa e vai lá e faz. Isso. Sem aquela, vou ter que levantar para fazer tal coisa, sabe? Isso desaparece. Eu voltei a ter a vitalidade quando eu tinha 20 anos de idade. Então, quando você me pergunta, poxa, como é que foi depois? Sair dessa inércia é difícil, sim, tá? Se manter numa que não é dieta, né, Rafa? É um programa de vida. Programa de vida, ter que ser levado exatamente. É um programa de vida, porque atividade física, alimentação, suplemento. Isso. Porque o suplemento tem que tomar nas horas bonitinhas. Sim, tá? sim. Mas lembrando que o Rafa estava no estágio, né, Rafa, da diabetes, que foi possível reverter essa situação e hoje o Rafa não usa medicação mais. Sim. Né, Rafa? O que aconteceu? Inclusive nem de asma, né, Rafa? Nem de asma. O que acontece? O exame que eu fiz, né, quando comecei o tratamento, como que é o nome? Hemoglobina glicada. A minha hemoglobina glicada, que é aquela média da glicemia, né, nos últimos 3 meses. Exatamente. Estava em 7,5. É bem alto. Que é bem alto e tomando medicação, né? Fazendo todo esse protocolo que a Vanessa me passou, que você me passou. Eu repeti o exame 6 meses depois, caiu para 5,7. 5,6 ou 5,7, alguma coisa assim. Que já é dentro de uma certa normalidade. Para mim, que tenho predisposição genética, excelente. Muito. Muito, muito excelente. E se manteve nesse índice estável. Então, assim, estar cuidando da saúde, estar monitorando a saúde, vendo como é que tá os meus índices, meus exames. Eu não tinha esse hábito. Eu fazia exame uma vez por ano e era para ver como é que tava, só que eu não tinha um direcionamento. E a questão também, né, Rafa, muitas vezes a gente é guiado por olhar valores de referência, que é outra coisa também que foi outra quebrada de chave, né, Rafinha? Eu falei, a gente não olha o valor de referência, nós vamos trabalhar aqui com valores ideais voltados também para a sua genética. Uhum. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam, até aqui no caso do Rafa, com tanta alteração genética, então, a pessoa, ela está fadada a ter essas alterações tanto de obesidade, de diabetes? Gente, não.
aqui que está o pulo do gato. Nós, como profissionais nutricionistas, especialistas em genética, o nosso papel é trazer alternativas para a gente o quê? Eu brinco, se eu tenho um gene que está super expresso e ele é assim, o que eu posso fazer para o meu corpo funcionar como alguém que não tem aquela alteração? Não é fácil, porque pelo teste, né, Rafa, ele viu que ele precisa de mais atividade física, então foi ali uma pedrinha no sapato, né, Rafa? Que era o que ele não gostava de fazer, e o teste mostrou que para ele controlar essas alterações, era preciso fazer o dobro de atividade física, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Sim. E eu lembro que o Rafa é uma pessoa encantadora e muito alegre, a marca do Rafa é alegria. Aí eu brinco que ele chegava alegre, e a gente sentava para montar os protocolos e ele saía. Porque toda vez que o Rafa ia, né, Rafa? Ele fala assim, meu Deus, o que mais você vai pôr para me fazer? Em cada consulta você ia trazendo um componente a mais. E ele falava assim, não, mas o meu Pilates, eu não tenho tempo. O meu Pilates, eu falo, Rafa, só o Pilates para a sua situação não vai ser suficiente. E ele era totalmente resistente. Hoje o Rafa faz musculação e ele entende que para ele isso é o que funciona. Na atividade física, primeira coisa que você colocou logo no início, gente, você falou assim, olha, tem que fazer caminhada pela manhã. Eu falei, vou ter que acordar mais cedo. Ela falou, é isso, ou você continua como tá, então tudo bem pra você. Então, foi um choque de realidade. Aí, a partir de então, eu comecei a levantar 1 hora mais cedo pra fazer 40 minutos de esteira, e tenho feito, e assim... Gente, você notou, Rafa, que isso mudou? O que acontece, gente? Vamos ser bem realistas. Você sair da cama é complicado. Você não tem que ficar pensando, eu vou sair da cama ou não vou fazer esteira. Não, você não tem que pensar. Você tem que levantar e ir. Levanta e vai. Você levanta, põe uma bermuda, põe um tênis. Quando você tá na esteira, ouvindo uma música animada, tal, aquilo ali já é gostoso. Estar ali em cima é gostoso. Sair para poder ir lá que é o difícil, tá? Então, assim, mas são escolhas na vida. São escolhas. Então, você falou, o que eu tô fazendo de atividade física hoje? Caminhada 5 vezes por semana, de 40 minutos, caminhada acelerada, pilates e a musculação. Porque isso aí é o pacote completo para ter atividade física, ok, para mim, tá? Para algumas pessoas vão precisar mais, para outros vão precisar menos. Para mim é o que funciona para eu ter, como eu estava falando até agora, para ter o melhor que o meu corpo pode me oferecer. Mas assim, então assim, às vezes a pessoa pode achar, nossa, mas você gosta? Não é questão de gostar, gente. A maioria das coisas da vida a gente faz mesmo sem gostar. Sim. Então é isso, tá? Eu quero ter uma vida daqui em diante com disposição, com vitalidade, ou eu quero ficar me arrastando aí como se estivesse carregando um saco pesado. São escolhas. Mas assim, eu não tenho aquela questão, eu faço porque eu gosto. Não, eu faço por disciplina. A disciplina... Vanessa, é a alma do negócio. É o que manda. E o Rafa, quem me acompanha nas redes sociais aí, eu sempre posto as marmitinhas que o Rafa fez, que é outra virada de chave, né, Rafa? Sim. Porque a organização, ela é a chave do sucesso. O Rafa, isso ele faz, né, Rafa? Metodicamente, sim, porque ele trabalha muito e ele não tem tempo. Se a sua refeição hoje, a sua marmita não tivesse sido preparada e pensada, provavelmente hoje você não ia conseguir fazer a sua dieta. Ia comer alguma outra coisa, um fast food, alguma coisa. Com certeza. Então, eu diria que assim, para quem tá pensando em começar, além de ter acesso a conhecimento de como o seu corpo funciona, de como o seu metabolismo funciona através dos exames direcionados, é a disciplina. Porque, assim, o que você quer? Quer continuar como tá ou quer ter uma vida melhor? Se quiser ter uma vida melhor, se você não se planejar para isso, não se programar para isso, não vai conseguir, tá? Ao mesmo tempo, assim, mas é 100% do tempo? Não. Então, de assim, jeito nenhum. Você é o que você faz a maior parte do tempo. 70, meu acordo 30. com a Vanessa. Meu acordo com a Vanessa. Uma refeição no sábado e uma refeição no domingo. Eu posso comer... Seja feliz. Tá vendo? Alimenta a alma. Alimentar. Faz parte. Faz parte. Nas férias também, ela liberou para eu comer à vontade nas férias. Sim. E, inclusive, tirei férias em dezembro e tô me recuperando aí, porque ganhei uns quilinhos. Rafa, e fala pra gente, por exemplo, você acostumou o seu corpo aí num ritmo que... alimentando as suas células, gente, que é totalmente diferente alimentar o corpo e alimentar as células. Quando o Rafa me procurou,
foi feito um exame, né, que mais para frente eu quero trazer para vocês conhecerem, que é um exame que a gente analisa o cocô, e o cocô diz muito sobre a gente. E o Rafa fez esse exame também e mostrou que o intestino do Rafa estava totalmente desbiótico, estava assim totalmente desequilibrado. Ou seja, aquele alimento que o Rafa estava comendo, isso não estava chegando nas células dele. E aí, a raiz de todos aqueles sintomas que ele tinha, cansaço, indisposição, a mente não funcionava direito. Então, nós tratamos primeiro esse intestino, né, Rafa, que estava bem desbiótico. E para surpresa dele, ele, né, Rafa, nunca imaginou Sim. que tinha que tratar esse intestino. E o alimento que a gente come também interfere nessa saúde intestinal. Isso foi uma coisa que você me ensinou e foi muito bacana, Vanessa, porque assim, a gente não tem o hábito de olhar o cocô. De olhar o nosso cocô. Não tem, tá? Acaba até tendo um certo tabu de falar. Isso, que não deveria. Né? Não deveria. Isso também é quebra de paradigma. Por quê? As pessoas não sabem o que é um cocô saudável. Sim. Não sabem, e assim, ali... Gente, eu não lembro qual é o percentual, mas uma quantidade muito grande das nossas fezes são células epiteliais do intestino. Qual que é o percentual? Sim. É um percentual muito grande que eu não sabia, quase a metade. Inclusive microbiota, restos alimentares, esse exame que você fez que eu quero trazer aqui, ele mostra se você está mastigando, o que está sendo absorvido e não, e você não estava absorvendo nada, lembra que eu te mostrei? Então, você até falou na época que assim, tem uma questão na parede intestinal que as células ficam afastadas. Precisa ficar bem coladinho. E as células afastadas, além de você não absorver os nutrientes, isso você perde nutrientes ali. Isso vai para a corrente sanguínea, ativa todo aquele nosso sistema imunológico, isso desencadeia uma inflamação sistêmica. Exatamente. Isso, que é o que estava acontecendo. A sua asma, inclusive, que eu falava, era bem fruto desse intestino que a gente fala que abre, e aqui eu tenho uma piscininha de linfócito. Esse intestino tem que ficar bem coladinho. A partir do momento que eu tenho uma inflamação, veio restos alimentares e o corpo começa o quê? A reagir contra aquilo. Então, né? Eu lembro quando eu perguntei pro Rafa assim, você vê seu cocô? Ele? Falei, agora você vai ver o seu cocô, você vai olhar, vai namorar o seu cocô e vai ver. Ali ele traz muita informação. Aí você mostrou... Lá tem seus desenhos, tem os desenhos lá, é desenho, gente, não é real, tá? Eu mostro o desenho. Aí eu mostro qual, esse aqui não é bom, esse aqui não é bom, esse aqui é o ideal. E assim, até você pensa em o que você vai preparar para você comer, já pensando em como realmente aquilo vai ser processado pelo seu corpo e como vai ser expelido. Né? E absorvido, né? Que eu falo que eu sou o que eu como, o que eu digiro, eu preciso digerir aquele alimento. A digestão é a parte mais importante, porque se eu não faço uma digestão eficiente, aquilo ali não vai entrar na minha célula. Vai o quê? Vai servir o quê? Para as bactérias do meu intestino metabolizarem, que lá só vai me gerar inflamação. Então eu preciso digerir bem, eu preciso absorver, eu preciso o quê? Metabolizar aquilo. Então eu sou o que eu absorvo, o que eu metabolizo e o que eu excreto. Porque se esse nutriente não entrar na célula, de nada tá valendo às vezes eu comer um prato bonito, lindo, maravilhoso, se eu não mastigo, se eu sou estressado, tomar vitamina. Se eu não durmo bem. Outra coisa também da vitamina, né, Rafa? O teste genético, ele mostra pra gente quais as vitaminas, no caso, o Rafa, a gente precisava ter um olhar especial, ou seja, ele tinha alteração em receptor e transporte, então ele fala assim, olhe por aqui, que aqui o Rafael tem uma chance maior de ter deficiência. Então a gente orienta na questão das fontes alimentares. Rafa, coloca mais isso aqui na sua alimentação. Mas aí, no caso, a gente suplementa, né? Essa suplementar é dar esse ajuste para a gente ter quantidades ideais daquela vitamina. E o mais importante, o fim último, qual que é? Nutrir a célula. Porque se a célula está nutrida, o serviço foi feito, né, Rafa? Eu lembro que na primeira vez que eu fui contigo, quando ele começou o tratamento, que foi uma das coisas que você me perguntou, né? Que queixa que eu traria, né? Eu falei, olha, me fala o que eu posso comer que me faz bem, pra eu comer à vontade sem me fazer mal. Foi uma resposta que eu te dei. E isso foi decisivo, porque, assim, nesse tempo todo de tratamento, até quase 1 ano e meio, né? Você nunca colocou quantidades pra mim. Isso é um ponto importante, porque eu nunca
Nunca, né, Rafa? Entreguei um mim, não. cardápio alimentar pro Rafael. Sempre Porque passando o protocolos. tratamento, ele é educativo. A partir do momento que a gente pega todo aquele mapa genético do Rafa, tudo que foi que ele contou na primeira consulta, aqueles exames bioquímicos que ele trouxe, a gente senta, vê o tratamento para ele e traça um protocolo de vida. E aquilo a gente vai, né, Rafa? A gente vai, assim, Sim. sempre se superando, fazendo coisas até então que ele não fazia, que são importantes e que não vai poder sair mais. O Rafa não fazia atividade física. E nós vimos que para aqueles genes de obesidade e comportamento alimentar dele ficarem mais calmos, ele precisaria quebrar o paradigma da atividade física. Exatamente. E ele precisava incorporar aquilo. E a na questão vida da dele. alimentação, então assim, você me falando, Vanessa, o que eu poderia comer, então eu tive ali, olha, né, você me explicou, o que eu posso comer que me vai fazer bem, aquilo que tem que comer muito de vez em quando, que não é legal, e aquilo que realmente e aí tem que é abolir. outro exame, né, Rafa? Que também nós vamos trazer aqui no próximo podcast. O Rafa, depois que ele mudou toda a vida dele, que ele já estava fazendo atividade física, comendo, a quantidade a gente viu de macro, que ele entendeu tudo. Aí o Rafa falou, Vanessa, agora eu estou pronto para dar um passo a mais e fazer o meu teste de sensibilidade alimentar, que foi Sim. o último que o Rafa fez, né, Rafa? Exatamente. Que é isso que ele está falando. Então, aí, aquilo que tem que ser realmente evitado, né? E que também cada corpo é de um jeito. Então, aquela questão de pode comer de tudo que tá tudo bem, não é tão bem assim. Por exemplo, né? Para mim foi assim, eu me assustei até nesse exame de sensibilidade, que lá que constatou ali que a camomila me inflama muito. E aumenta, né, o IgG, isso... Então, e eu tomando muito chá de camomila, né? Então são coisas para saber realmente como se planejar, né? Voltando a falar do planejamento, né, da disciplina com a alimentação. Então, a partir daquele momento, eu comecei, de manhã, qual era o protocolo que eu estava seguindo? Fazer atividade física, comer aquilo que realmente me faz bem, que pode ser uma proteína de frango, um ovo, alguma coisa pela manhã. Também aprendi a tomar o café sem leite, também isso é importante. E o que você falou das marmitinhas, né? O que acontece? Eu aprendi a comer muita coisa que eu não comia. A exemplo do grão de bico, que é um super alimento, né? Chia eu não tinha o hábito de comer. Guacamole, para mim, que sempre gostei muito de comer pão com maionese, né? O guacamole, para mim, foi meio que um substituto para a maionese na questão do sabor, da textura, né? Caiu super bem. Então eu fui trazendo substitutos para o que realmente eu gosto, e uma vez por semana eu monto as marmitinhas, cozinho aquilo que eu gosto e que me faz bem, monto a porção certa para comer, que vai ser a quantidade ok. Isso também é uma outra questão, porque se tiver a panela aberta ali na sua frente, eu acabo comendo muito mais. Sim. Então, as marmitinhas super funcionou e eu faço toda semana para ter variedade, porque assim... Sem terrorismo, né, Rafa? O Rafa nunca chegou e nem pesou, né, Rafa? Você nem pesa. Não, eu vejo ali a quantidade... Sim, o que o corpo dele pedia e sempre teve resultado. Então, fazendo toda semana, uma vez por semana, vejo as marmitinhas que estão vazias e vai preenchendo o freezer com marmitinhas. Então, sempre vai ter uma variedade ali de 3, 4 tipos diferentes de marmitinha. Então, e cada uma você faz com uma comida diferente que faz bem pro corpo, pode ter variedade e rotatividade alimentar, que era outra coisa também que eu aprendi com você, que antes eu comia sempre as mesmas coisas e faz mal, enfim, é todo esse contexto. Então, assim, para mim foi muito ganho, tem sido muito valoroso. Como eu estava falando também, que agora em dezembro que eu tirei férias e fiquei um tempo fora desse meu protocolo. Gente, é incrível. 3 semanas fora do protocolo, o cansaço começa a voltar, a indisposição começa a voltar. Aí, não dá, eu não quero mais isso para mim. Aí, ainda bem que as férias acabaram. Aí volta a rotina normal e já tô bem de novo. Então, mas até isso é um aprendizado, porque... Poxa, tá no meu controle. Sim. Tá no meu controle eu me sentir bem, eu me sentir disposto. Que legal, Rafa, que você se permitiu estar bem. Sim. Você sentiu o que é estar bem de verdade, para depois, quando igual você nas férias ao sair, você não se sentiu bem, você viu que você retomou os hábitos antigos e você não ficou bem. Você falou assim, eu não quero mais isso aqui para mim.
Exatamente. E por isso que eu falo Só que que eu é um falo que a gente aprendizado. precisa saber o que é se sentir bem. Precisamos. Pra gente não querer se sentir mal novamente, né? Sim, por isso que eu Não digo que está- é um aprendizado. E assim, gente, eu passei 42 anos da minha vida sem estar vivendo essa rotina que faz bem pro meu corpo e pra minha mente. Então é natural que em algum momento a gente acabe, poxa, voltando para a inércia de antes e retomando aquilo lá, mas aí quando você se sente mal, você não retoma. Então é um aprendizado. Talvez um dia eu sinta prazer nisso tudo, não sei, entendeu? Mas por enquanto eu faço por disciplina. Sim, que é o mais difícil. É o que mais você ter difícil, eu disciplina. diria, realmente. Mas tendo a disciplina, entrando no ritmo, talvez até essa questão que você me coloca, de sábado e domingo, um dia, uma refeição de cada, você pode... Então, meio que assim, eu tô com vontade de comer uma pizza, Come né? também, Então, experimenta. assim, poxa, eu vou segurar para sábado. Então, vou segurando para sábado. Então, beleza. Vou empurrando para lá. Ou então, você tá com E muita essa vontade. questão também de trabalhar muita dopamina, né, Rafa, que a gente viu. Porque comer muitas vezes é a dopamina barata. Nosso centro de Sim. recompensa, ele fica ali ligado. E às vezes, esse se permitir e se permitir sempre é onde que a gente, às vezes, tem que dizer não por disciplina, mas também se permitir nos momentos corretos. Essa questão da dopamina, eu tô aprendendo a lidar com ela num livro que eu comprei para ler, chamado Dopamina, Molécula do Desejo. Esqueci o nome Que é do bem autor bacana. agora. Muito bacana. Acho que eu te Inclusive, comentei sobre gente, ele no já, teste né? genético, essa questão de dopamina é maravilhosa, que a gente entende o perfil de dopamina, de serotonina, e a gente Sim. consegue trabalhar também de uma maneira eficiente o comportamento de cada um. E eu falo que o teste, ele permite realmente aquela pessoa chegar na sua frente e falar assim, na faculdade, né, a gente foi acostumada estou acima do peso, logo como muito. Não é bem assim. Nós somos muito complexos, né, Rafa? Quando abre um teste genético, papo para 4 horas para iniciar, né, Rafa? E eu falo que toda consulta tá lá o caderninho, que ele tem 70 páginas, e a gente ainda fica 1, 2 horas conversando de detoxificação, de muitas coisas ali, né, Rafa? Então, assim, precisa ser... a gente precisa olhar o outro com olhos de como realmente ele é. Levar essa genética, ela pesa sim, ela tem que ser levada em consideração, a gente não tem que tratar o outro como todo mundo, porque ele não é todo mundo. E olhar o outro com mais humanidade. Entender essa questão de dopamina, serotonina, a questão dele do metabolismo que não é igual ao do outro. E parar de usar protocolos. Não, eu sou totalmente... no meu consultório não existe protocolo. Não existe receita de bolo. Cada pessoa ela é tratada de uma maneira única. Um protocolo para cada protocolo pessoa, para né? cada pessoa é como você é. Você é o seu protocolo. E outra coisa que lá no início foi muito bacana, que você me fez entender a partir desse teste genético, que eu tenho o gene que faz a absorção lenta da cafeína, né? Isso é tão bacana. Aí você me fez eu perceber um ciclo vicioso que eu estava vivendo, que era o quê? Eu dormia mal, aí acordava... outra coisa, eu tenho um gene que dá fome emocional. Gene da fome emocional. Eu poderia ter nascido com outro gene melhor, mas enfim. Então, pela genética, se eu dormir mal, eu sinto vontade de comer. Isso. Aí eu fico com muita fome, como bastante. E também fico com sono durante o dia. Aí, com sono durante o dia, eu começo a beber café. Só que como eu tenho absorção lenta do café, você me falou, você leva de 12 a 13 horas para metabolizar o café. Então, quando chegava à noite, eu tava com um monte de café circulando. Cortisol lá em cima, melatonina 0. Aí eu dormia mal de novo. Sim, e então, o ciclo era um ciclo de dormindo mal, comendo muito, porque dormir mal dá fome para mim. Aí, na verdade, descontando na dormir cafeína... mal dá fome para todo mundo. O problema é que você ainda... qualquer pessoa que dorme mal, ela aumenta hormônios que dá fome, porque o corpo tenta compensar essa noite mal dormida, só que você, Rafa, o seu gene relacionado a essa fome emocional, você tinha muitos receptores. Então, pensa, você tá liberando muita grelina no dia anterior, que esse hormônio que dá fome, e o Rafa tá lá, cheio, produzindo aquele tanto de receptor. Então, ele ficava louco no outro dia. E ele ia querer alimentos o quê? Palatáveis, que remetessem a alguma memória afetiva. Por quê?
precisava dar aquela recompensa emocional que ele não dormiu bem, que o sono é extremamente importante para o equilíbrio do corpo como um todo. Então, aí o né? que você fez comigo na época que eu achei interessante a abordagem e como isso aconteceu? Você falou, olha, café só de manhã quando você acorda, depois não mais. Isso também, Rafa, só um parênteses para as Uhum. pessoas. O seu risco cardiovascular por essa brincadeira estava aumentado, pelo menos, gente, em 20 vezes. Só por Nossa. conta desse ciclo que ele estava fazendo, de não dormir bem, de desregular totalmente o ciclo do cortisol, os hormônios todos bagunçados, e aumentando o quê? Acelerando o coração, não dormindo. Então, o seu risco cardiovascular também estava muito alto. Então, aí você colocou, café só pela manhã. Coma durante o dia aquilo realmente que faz bem pra você. Outra coisa, de manhã, atividade física, porque você já starta o seu metabolismo, Sim, que olha lá pro à sol. noite, isso, e lá à noite você vai sentir mais sono, uma noite melhor dormida, porque você, além de ter tomado o café só pela manhã, fez atividade física pela manhã. Com isso, no dia seguinte, você vai sentir menos fome. Né? Isso. Você me mostrou isso. Então, só nesse aspecto aí acabou regulando esse componente. Então, eu achei bacana essas abordagens que funcionam muito bem comigo, de pegar cada um dos componentes que estão prejudicando aquela minha rotina e trazer uma solução, e mais uma vez a disciplina, para que realmente Total. funcione. Um ponto que eu admiro, e é por isso que eu trouxe o Rafa aqui, que o Rafa é um exemplo de disciplina. Que tudo isso aí que ele tá falando, gente, que não é fácil, né, Rafa? Ele falou para mim assim, nossa, mas eu tenho que preocupar com tudo, até se a marmita que eu coloco o meu alimento, lembra? Se é de plástico, se é de vidro, até isso interfere. Eu falei, até isso interfere. Exatamente. Ele pegou e falou assim, nossa, mas eu tenho que prestar atenção em tudo. Então, assim, primeiro que ele foi muito aberto, não foi fácil, né, Rafa? Que muita... Só que assim, gente, toda essa transformação do Rafael tem mais de já tem mais de um ano, né, Rafa? Sim. Isso foi trabalhado de uma maneira que ele se permitiu, porque não é assim, você joga, nossa, você tem que fazer isso, aquilo, não. É o que você está preparado para começar? Lembrando que isso é para a vida toda, né, Rafa? Não é uma mudança, uma dieta, é um estilo de vida. E estilo de vida, pequenas mudanças, o corpo já responde muito bem. Então, o que você está preparado para mudar agora, né, Rafa? E cada mudança ela vai ter que ser feita e ela vai ter que o quê? Ela vai ter que ser continuada para outra mudança ir acontecendo. Só que se não tiver disciplina, não funciona. E o Rafa tem muita disciplina. E essa questão de disciplina é a chave do sucesso. Sim. Então, assim, querendo ou não, o Rafa vai na feira, né, Rafa? Domingo, como ele fala, eu passo meu domingo fazendo, ele trabalha muito e ele passa o domingo dele fazendo marmitas, fazendo a comida dele, fazendo a refeição dele, planejando a comida da semana e as próximas, né? E outra coisa que também para mim tá funcionando muito bem, o acompanhamento que você dá. Então, para quem tá em casa assistindo, a cada período, né, eu volto sempre lá com a Vanessa. Assim, o que eu faço? Faço meus exames de sangue. Com base nos meus exames de sangue, ela vai recalibrando tanto a minha alimentação, olha, tira isso aqui, acrescenta aquele outro. As vitaminas que ela manda manipular para eu tomar, então, a cada período de tempo que eu volto lá, ela dá essa recalibrada, ou seja, se nesse momento meu corpo está precisando de mais um componente ou menos um componente, ou um certo alimento está me fazendo mal e eu não sei, ela vai me direcionando nisso. E isso eu acho muito bacana, e tem até um exemplo para citar, eu estava com problema de ácido úrico elevado, e a gente pensando, gente, o ácido úrico é um marcador, né, a Vanessa falou, é um marcador inflamatório. E esse marcador, gente, não tá batendo, você não tá inflamado para estar com ele alto. Aí eu falando exatamente o que eu tava comendo cada dia da semana, tal, e eu tava comendo muita sardinha enlatada. Que sardinha é saudável de modo geral, né? Daí ela falou, tira essa sardinha, vamos ver como é que, da próxima vez que fizer exame, vamos ver. Gente, foi só tirar a sardinha, ácido úrico, pum, caiu.
Foi assim. Sim. Então, assim, um alimento que eu tava comendo, que em tese sardinha é saudável, tem ômega 3, porque tudo, o Rafa né? também, essa questão do ômega, o teste genético dele, ele mostra uma necessidade aumentada da gordura polimonoinsaturada, né, Rafa? Porque o Rafa tem uma predisposição aumentada a absorver gordura saturada. Isso também aumenta o risco cardiovascular. Sim. Então, isso foi trabalhado com ele de acrescentar abacate, a suplementação de ômega, introduzir mais peixes na dieta dele, inclusive até essa questão da sardinha enlatada, que é uma polêmica, né, Rafa? Sim. Mas eu até falei, isso aí tem que ser colocado de uma maneira rotacionada, que ele comia muita, mas não é muito assim, né, Rafa? Era de uma maneira rotacionada. Sim. E só que isso estava realmente aumentando ao fato do Rafa até desenvolver, né, Rafa? Se desenvolver pedras. Sim, a pedra... Tinha as pedras também. Isso foi outra coisa, exatamente. Eu nunca tinha tido pedra nos rins. Isso. Aí foi logo no começo do tratamento, que a gente, né, tava ainda calibrando muita coisa. Eu comecei a comer mais castanhas e tal, e tive uma crise de pedra no rim, que eu nunca tinha tido na minha vida, é uma dor descomunal. Aí, beleza, fiz os exames lá que vai medir o porquê que dava dando pedra no rim, e deu oxalato. Isso. Daí ela falou, ó, beleza, o oxalato te dá pedra no rim, então tira tudo isso aqui. E começou ou seja, tirou as castanhas, que tem muito oxalato. Então, o seu acompanhamento, achamos Vanessa... o equilíbrio, né? Achamos equilíbrio. O seu acompanhamento me dá isso, que assim, eu tenho uma profissional que melhorou muito a minha vida, me ajudou a melhorar muito a minha vida, e que vai me direcionando o que eu tô comendo. Então, assim, o que eu coloco para dentro do meu corpo é o que o meu corpo vai entregar. Então, ter o seu apoio acaba me direcionando assim, poxa, eu tenho alguém para poder me ajudar, porque meu corpo tá me dando o melhor que eu posso dele. E isso para mim foi muito importante. E está legal, sendo. Rafa. Que legal. E pretendo, enquanto a gente conseguir aí, a gente não sabe de amanhã, mas enfim, enquanto eu conseguir estar continuando o tratamento, o acompanhamento contigo, da mesma forma que um personal trainer nos ajuda na questão da atividade física, na alimentação, uma nutricionista que vai me direcionar nisso. Eu, por exemplo, e hoje com 44 anos, meu metabolismo é 1. Daqui 6 anos eu vou estar com 50, meu metabolismo vai ser outro. Lá eu vou ter outras necessidades alimentares, de suplemento, Essa questão então, é um acompanhamento. De suplementação também é uma coisa muito importante. Ninguém deve fazer autossuplementação de nada. O Rafa, todos os meus pacientes, né, Rafa, eles são extremamente orientados sobre isso, então isso é levado em conta, perfil genético, eles fazem exames de sangue pelo menos no início de 3 em 3 meses, mais para frente a gente consegue, depois que nós já arrumamos a casa ali a cada 6 meses, mas o excesso de vitaminas, colocar a vitamina de uma maneira que não é adequada dentro do seu corpo, traz riscos. Então, eu brinco que nenhum ômega, nada, ele tem que ser colocado ad eterno. Existe o momento e o status atual de saúde, que é o que a gente olha. Por isso que, igual, o Rafa praticamente ele já teve alta das consultas subsequentes mensais, né, Rafa? Uhum. Mas o Rafa, ele é acompanhado ainda de 3 em 3 meses. Sim. Ele tem condição, ele tem um plano de saúde, então ele consegue ter esse acompanhamento mais de 3 em 3 meses. Então, ele repete todas as vitaminas a cada 3 meses. Então, assim, a suplementação dele é toda alterada, né, Rafa? Sim. Então, ele vê isso. Algumas se mantêm, outras não. Troca dosagem de vitamina, outras vezes eu retiro. Então, assim, autossuplementação, gente, sem profissional, jamais, certo? Porque pode acabar se intoxicando. Sim. Às vezes a gente tá gastando dinheiro com uma coisa que Isso. acha que tá melhorando, e às vezes tá sendo placebo. Então, não é tudo que você tem que suplementar. Então, a gente consegue muito. E a base tem que ser sempre a alimentação. Só que, às vezes, a gente não consegue, com o alimento, olhando esse perfil genético, essa necessidade maior de algum nutriente, a gente não vai conseguir com o alimento. Às vezes, a pessoa tem que comer 1 quilo de folhas verdes para conseguir quantidade de ácido fólico que precisa. Você só não vai conseguir comer. Então, a gente precisa de um suplemento. Teve outra coisa que você me fez lembrar, que assim, no início, principalmente, comecei a comer muitos vegetais, né? E nos exames de sangue apareceu que os metais pesados aumentaram.
Aí eu falei, Vanessa, quando é que isso vai ter Cada fim? consulta é uma surpresa. Eu falei, quando que isso vai ter fim? Daí ela falou, então, vou te apresentando agora os alimentos orgânicos. Eu falei, poxa, gente. Aí aí a gente começou a conversar, né, Rafa, de questão dos agrotóxicos, de metais tóxicos, e também a gente levou em consideração a capacidade do Rafael de eliminar esses compostos tóxicos, que também não era muito eficiente, né, Rafa? Então, aí eu lembro Ele que teve esse cuidado também. Sim, você me passou alguns suplementos que ajudavam nessa Sim, filtragem, né? isso. E também, mais uma vez, você insistiu em falar da questão da rotatividade dos alimentos. Que é muito importante. Então, assim, o que você preferir conseguir comprar orgânico, comprou orgânico. Aquilo que não tem mais Não dá, orgânico, beleza? rotaciona. Então, Gente, rotacionar nada mais é na Rafa, porque estabilizou. eu falei, gente, nem precisa de muita coisa. Vai lá na feira, escolhe. Essa semana eu vou comprar 3 frutas, manga, laranja, abacate. Vou comprar agrião, alface, chuchu. Na outra semana você compra outras frutas diferentes, sempre priorizando as frutas da época. Então não precisa de muita coisa, porque às vezes as pessoas elas comem só aquele tipo de fruta, só aquele tipo de vegetal, e isso muitas vezes sobrecarrega o organismo. Às vezes a pessoa, ela libera IgG, a gente vai falar disso mais para frente, maior na circulação, certos alimentos inflamam essa pessoa, ela nem sabe. E ela tá comendo que às vezes aquele alimento ele é mais carregado num tipo de agrotóxico e essa pessoa não consegue eliminar. Então, assim, quando eu rotaciono e vou variando, eu vou dando o quê? Oportunidades para o meu corpo ter um mix maior de nutrientes e evitar essa sobrecarga, às vezes, de agrotóxicos, de alimentos que eu não metabolizo bem. Então, o corpo, em geral, ele responde muito bem assim. Então, Sim. rotina alimentar não é interessante para ninguém. Certo? Né, Rafa? Sim. Mas, olha, muita coisa que você, né, me apresentou é muito legal. Por exemplo, por essa questão de né, genética, você falou que eu tinha que ter estratégia de saciedade, né? A questão dos chips de coco, pra mim funciona super bem e tô comendo até hoje, né? Então sempre carrego na minha mochila. E é bom que você trabalha em mastigação, que você precisa. Então são essas coisas. Estimulando a mastigação, já a saciedade vem vindo, né? Então para poder não comer tanto, porque geneticamente também a minha saciedade demora a chegar. Sim, mais lenta. Mais lenta. E aí precisa mastigar mais, hidratar mais. Sim. Rafa, eu queria agradecer. E eu queria que você falasse um pouquinho para o meu público e desse uma orientação, uma dica para eles, assim, um resumo geral da sua história, para eles, assim, que sua história é uma história de superação. Fizesse um resumo para a gente aí do que foi abordado, do que eles podem esperar, enfim. Fala com a galera, Rafinha. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, vale muito a pena, tá? Não é fácil. O que não é fácil, na verdade, é sair da inércia e começar a cuidar da saúde. Então, assim, da mesma forma que a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade em se dedicar para o trabalho, se dedicar para o estudo, se dedicar para várias questões, né? Eu tinha dificuldade em cuidar da minha saúde. E estou conseguindo superar essa minha dificuldade, estou conseguindo manter. Então, eu digo o seguinte, trabalhar disciplina. Sim, sabe? Porque é muito compensador. Então, é difícil? Mas vale muito a pena. O custo-benefício é extremamente favorável. Se a gente pode ter uma vida muito melhor, no sentido de ter mais saúde, ter mais disposição, para poder conviver com os amigos, com os filhos, com o esposo, esposa, se a gente pode usufruir mais da vida, sabe? Por que não? Sabe? Então, é o que eu falo, vale muito a pena, tá? Então, desejo que quem quiser entrar nessa empreitada consiga, vale muito a pena, tá? Eu só digo isso. Vale a pena, tenham paciência, confiem no processo. Por mais que tenha hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, falando, não quero nada, é difícil, quero comer. Confia no processo, tá? Eu queria te agradecer, primeiramente, Rafa, pela confiança. Né, por confiar a sua vida no meu trabalho. Eu sou extremamente grata por ter você na minha vida e muito feliz de ver tudo que aconteceu. Obrigada. Eu que agradeço. É uma honra para mim, você sabe, iniciar a jornada aí do iNutriCast com você. Obrigado. E você, se você se identificou
com a história do Rafael. E se você quiser aprender mais sobre nutrição personalizada e como que ela pode impactar na sua vida, fique ligado nos próximos podcasts do iNutriCast, que muita coisa bacana virá por aqui. E aí, Rafa, eu queria fazer um mimo, que eu sei que você gosta muito de flores. Produção. É uma forma de... pequena, mas de agradecer, que você sabe tanto que eu te amo e que você gosta de flores. Quanta delicadeza. E que ela alegre muito a sua vida. Que linda. Obrigada, muito Rafa. obrigado. Gente, obrigado mesmo. Obrigado por estar aqui. Um abraço a todos vocês. E, Vanessa, você é demais. Muito obrigado Gente, mesmo. Me siga no Instagram. Minha página é Nutri Vanessa Vilela. Lá tem bastante conteúdo legal e fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigada, pessoal.